Embora o carro elétrico seja um símbolo de modernidade, ele existe há bem mais tempo do que imaginamos. O ponto de partida dessa história remonta ao século XIX, quando o padre e médico húngaro Janos Jellinek criou uma unidade com componentes básicos, de um motor à bateria. Mas foi em 1881 que o inventor francês Gustave Trouvé apresentou o primeiro carro elétrico completo para o mundo, durante o Congresso Internacional de Eletricidade em Paris. A partir daí, marcas especializadas começaram a surgir na Europa e logo depois nos Estados Unidos, marcando o início de uma nova era na mobilidade. Nos anos de 1900, os carros elétricos estavam no seu auge. Eles eram silenciosos, fáceis de dirigir, não exigiam a força de uma manivela para dar partida e, o melhor de tudo, não tinham aquele desafio das trocas de marcha, como os modelos a gasolina. Em Nova York, por exemplo, um terço dos táxis era movido a bateria. A produção de carros elétricos nos Estados Unidos atingiu seu auge em 1919, antes que algo mudasse tudo drasticamente. Com o surgimento do Ford T, com sua linha de montagem revolucionária, os carros a combustão se tornaram incrivelmente acessíveis e, aos poucos, a gasolina começou a dominar, fazendo com que os elétricos perdessem o seu espaço. Décadas mais tarde, nos anos de 1970, a crise do petróleo reacendeu o interesse por alternativas mais econômicas. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel deu um passo histórico ao apresentar o Gurgel Itaipu E150, o primeiro carro elétrico da América Latina, no Salão do Automóvel de 1974. Com uma autonomia de até 80 km e recarga feita em uma tomada convencional, ele parecia estar à frente do seu tempo. Mas as baterias de chumbo ácido ainda eram caras, pesadas e tinham uma vida útil curta. Um problema que iria assombrar o setor por décadas. Mais tarde, a Gurgel tentou novamente com o E400, criado para renovar a frota da Eletrobras. Apesar de promissor, o modelo enfrentou os mesmos desafios: baterias limitadas e custo elevado. E assim, o sonho do carro elétrico voltou a ser arquivado, aguardando o avanço da tecnologia para ressurgir no século XXI. Mas e hoje? Mesmo com as inovações tecnológicas, os carros elétricos ainda enfrentam desafios. E afinal de contas, quais são as desvantagens de se ter um carro assim atualmente?